Ela é paulistano da região do Tatuapé, em São Paulo, mas em função da transferência da família, das buscas de oportunidades de trabalho no interior, está com raiz na cidade há muitos anos. Aliás, é o gerente regional do trabalho aqui em Bauru. A TV Câmara recebe aqui no estúdio José Eduardo Rubo. Eduardo, obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente vai falar no ambiente da questão da campanha da fraternidade. Ontem, dentro dos 4 eixos relacionados ao tráfico humano, um deles é um objeto de profissão sua no dia a dia, de lida, de desafio, que é a questão do trabalho escravo. Mas quando a gente fala, e ouve a tua fala, que a gente transmitiu pela TV Câmara, sobre as dimensões disso, inclusive em escala mundial, tem um pouco de surpresa ainda na sociedade moderna para algumas pessoas. Por isso vamos começar do básico. O que é o conceito de trabalho escravo do ponto de vista administrativo ou civil para vocês? Realmente existe uma diferença, né, sobre o que o Ministério do Trabalho considera trabalho escravo hoje em dia, né, o trabalho escravo moderno, né? As pessoas normalmente, quando ouvem a expressão trabalho escravo, imagina a escravidão negra, mas isso já não existe mais, né? Fica ligado à senzala. Aquelas imagens que vêm à cabeça das pessoas são as imagens que nos são passadas nos livros de história, né? O trabalhador negro escravizado, acorrentado em senzalas e pelourinhos, isso não é mais assim, né? O trabalho hoje que é considerado escravo, trabalho escravo moderno, está mais ligado à degradância do trabalho, à degradância do ambiente de trabalho, às limitações econômicas e de mobilidade desse trabalhador, é que leva os órgãos públicos relacionados ao combate, como é o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e outros, que definir essa situação como trabalho escravo. Agora, essa relação de degradância, do ponto de vista técnico, operacional, de atuação de vocês, elas têm uma espécie de uma amarração por esses empresários mal intencionados, de interdependência, de condições subhumanas também? Existe um interesse econômico por conta disso tudo, isso é óbvio, né? Não há outra razão, né? Hoje o mercado de forma geral, globalização, ele enfrenta diversas dificuldades, né? O empresário está enfrentando concorrências, não posso dizer desleal, mas em condições desfavoráveis com relação a outros mercados em que a legislação trabalhista não é como a nossa, não é tão exigente quanto a nossa. Mas isso tudo é permeado também pela ganância, né? Em que no afã ali, na vontade de você faturar cada vez mais e ter resultados melhores, você acaba tendo de tirar esse dinheiro, essa diferença, ela vai sair da onde? Acaba saindo da mão de obra. E aí leva a essas condições de trabalho. Além da questão do sistema capitalista, da questão tradicional de, infelizmente, alguns setores procurarem o lucro a ferro e fogo a qualquer preço, você fala de um dado importante também na sua participação durante a solenidade da campanha da fraternidade, sobre as legislações trabalhistas que em muitos locais do mundo onde tem massa de trabalhadores, o exemplo talvez mais importante do ponto de vista mundial é sem dúvida a China, né, para sua dimensão de população e força da economia, onde a realidade de legislação é muito diferente da nossa. Então, pode-se dizer até que em certos casos a escravidão do trabalhador na China é institucionalizada. Não é ilegal, né? Muitas condições de trabalho que aqui é ilegal, lá não é. E o custo, então, para o empregador lá na China, para o produtor lá, é muito menor do que aqui. Existe uma carga tributária em cima, grande do Brasil, em cima da folha de pagamento? Existe, sim. Precisa ser revisto também, mas existe um limite, né? E a China ultrapassou esse limite em muito. Então, é uma concorrência desleal. O empresariado brasileiro está se enfrentando uma condição adversa de mercado. Quando você fala da questão das condições de segurança do trabalho e econômicas, algumas das realidades, das experiências que vocês acompanharam no tempo, esse trabalhador fica como se fosse vinculado ao patrão, inclusive na questão da moradia, da subsistência, às vezes da economia, em condições precárias, isso tudo
como se fosse um pagamento pelo trabalho dele e não diretamente com o salário recebendo nos moldes tradicionais que a gente tem? Olha, o que acontece e o que a campanha da Fraternidade tentou, está buscando e denunciando e chamando a atenção das pessoas é o tráfico de pessoas, o tráfico humano, né? O que acontece em relação à questão trabalho? Traz-se pessoas, traz trabalhadores de populações em condições de vulnerabilidade, populações que estão em regiões muito pobres, em que a atividade econômica é quase inexistente e eles não têm oportunidade. Então, qualquer oferta, qualquer promessa que se faz a esse trabalhador, ele acredita, porque a condição que ele está, considera ele e pior não fica. E acaba ficando. Estão vulneráveis, inclusive, emocionalmente. E eles ficam... são vários os aspectos de vulnerabilidade dessas populações. Falta de perspectiva de vida, condição subhumana de subsistência. Então é fácil tirar essas pessoas da onde elas estão, da região onde elas estão, e trazer para cá. Aí começam os problemas, porque quando chegam, as promessas não são cumpridas. No caso da escravidão, do trabalho degradante na nossa região, isso começou nas regiões rurais, né? Nas lavouras de cana, de laranja, tomate e outras, aqui no Sudeste. Trazia esses trabalhadores do Norte e do Nordeste, traz para o Sudeste, colocam em alojamentos nas áreas rurais, longe dos núcleos urbanos. E aí os problemas surgem do tipo cobrança de moradia, surge dívidas de transporte, de alimentação, coisas que não tinham sido alertado do trabalhador, né? Não tem retenção de documentação, por exemplo, e o isolamento em si. E aí o trabalhador passa a se ver na condição de imobilidade, né? E de dependência quase que completa do empregador, o que a gente classifica de trabalho degradante, similar, análogo ao escravo. Agora, essas questões estavam ligadas ou estão no tempo e muito mais relacionado ao campo, nas lavouras, como você disse, mas infelizmente a gente tem experiências, inclusive aqui na nossa cidade, que assustam as pessoas de condições em ambiente urbano. Então, as pessoas normalmente não acreditam, né, nessa realidade. Ela parece distante, né? Trabalho escravo, ainda mais se você pensar que você está no centro do estado de São Paulo, o estado mais rico, teoricamente, do Brasil, né? Que tem infraestrutura diferenciada. Como é que você pode admitir que tem trabalhador escravizado, né? Então, para a população em geral, soa distante, mas não é, tanto é que você está citando aqui. Nós tivemos um episódio recente aqui em Bauru, famoso, porque envolveu uma empresa de construção civil grande, né, a MRV. Ela foi flagrada por uma equipe nossa do Ministério do Trabalho, que estava em ação conjunta com o Ministério Público, com os sindicatos dos trabalhadores da construção civil, que aliás foi quem denunciou. E o episódio foi acompanhado pessoalmente, eu acompanhei pessoalmente, e nós naquele dia encontramos 8 trabalhadores no canteiro da MRV, era uma terceirizada dela, em condição degradante, análoga de escravo. Foram resgatados. O resgate ele acontece quando o auditor fiscal do trabalho, constatados os pontos, né, que vinculam o trabalho ao análogo escravo, e faz o resgate desse trabalhador, inscrevendo esse trabalhador no sistema do seguro-desemprego do trabalhador resgatado, né? Aí fecha-se tecnicamente o resgate, né? E isso aconteceu aqui em Bauru. Nós encontramos esses trabalhadores, o alojamento deles num prédio ali próximo da antiga sede da Associação Luso-Brasileira. Nesse mesmo dia, simultaneamente, outra ação do Ministério, conjunta também com o Ministério Público, na cidade de Araras, por uma equipe de Campinas, resgatou outro tanto de trabalhadores, também da MRV, num outro canteiro. Um prédio aqui que parecia abandonado, né? Bem rústico, um prédio muito antigo, um prédio conhecido, né? Conhecido na cidade, é um local onde as pessoas transitam muito, né?
Então era surpreendente pelo fato de estar ali, né, no quintal das pessoas, vizinho a toda a população, aqueles trabalhadores naquelas condições. Você comentou uma questão para as pessoas falar, bom, tudo bem, eles estavam lá, mas as empresas tentam usar subterfúgios para não estabelecer esses vínculos, como se tentaram dizer como se fosse uma república. Então, ali é o seguinte, o primeiro passo para você tentar descaracterizar é terceirizar. A terceirização é um problema grave, né, porque você interpõe outras pessoas na relação de trabalho. Então você distancia o trabalhador do verdadeiro empregador, né? E é o que as empresas normalmente têm feito, tentando terceirizar inclusive com o objetivo de diminuir custos, né? Mas é justamente aí que o problema começa, né? Diminuir custos de que jeito? Né? Sonegando condições de trabalho, sonegando direitos trabalhistas. Não tem outro caminho, né? Ninguém faz milagre, né? Porque você terceirizou que ficou mais barato, porque se o piso salarial é o mesmo? Não... Então é óbvio que vai acontecer isso. E você aloja esses trabalhadores aí, como você estava mesmo dizendo, os trabalhadores passam a ser eles os locadores do imóvel, como se eles estivessem fechando contrato diretamente com o proprietário, quando na realidade não é. Era uma dívida ali. E aí começa a dívida, aí começa a dependência financeira, o trabalhador trabalha e não consegue quitar as dívidas dele. Ele está preso ao empregador pela dívida, é servidão por dívida. É difícil. Nesse caso, as pessoas que não militam nisso, nessas condições mais, usando a expressão da definição, mais degradantes, o valor das multas, ela é compatível com o tamanho do pecado? Não. A situação é absurda demais, né? Não há multa que compense, né? O que puna, né? O que puna, exatamente. Reduzir o trabalhador à condição de coisa, né? De instrumento, de meio de produção, como se ele fosse apenas um insumo produtivo. Não enxerga no trabalhador um ser humano que é o produtor final da riqueza. É ele que produz a riqueza, não é o empregador, não é a máquina. A máquina não funciona sem o trabalhador. Quem produz a riqueza do Brasil é o trabalhador, ponto final. Isso não precisa muito para você concluir isso. Sim. E você não pode tratar aquela pessoa como se ela fosse assim, uma máquina que se quebrar põe outra no lugar. Não é assim, né? Então não há multa que puna esse tipo de atitude por parte do empregador. Não há justificativa de mercado globalizado nem de concorrência desleal que justifique esse comportamento do empresário. Algumas marcas mundiais, você fala também durante a campanha da fraternidade, que está relacionando o tráfico humano aqui em escala globalizada, elas usam desses expedientes por causa de suas condições originais ou facilitado por relações próprias muito peculiares, como a questão da legislação, né? Por exemplo, que lá não é ilegal em alguns mercados desses, e isso se torna um hábito, e tem campanha na internet para tentar identificar algumas dessas marcas que são mais reincidentes nesse tipo de crime, né? O problema das confecções, né? E as grandes lojas de departamentos que estão lançando mão desse esquema, né? O que se constatou recentemente, aí já após trabalhador escravo no campo, né? Que essa relação de trabalho estava migrando para as áreas urbanas e com populações também em situação de vulnerabilidade sendo trazidas dos países vizinhos. Bolívia, principalmente, existe uma estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego que exista 200 mil bolivianos na Grande São Paulo reduzidos a essa condição. E peruanos e paraguaios. Um episódio já pós-coreanos, né? Que os coreanos, a questão de 15, 20 anos atrás, fizeram esse movimento, mas em número bem menor devido à distância da Coreia para cá. Claro. Mas a Bolívia, não. A Bolívia é mais perto, a língua é mais próxima. Então, isso assumiu assim, um aspecto mais importante, né? Eu já visto o volume de trabalhadores bolivianos que estão aí. O que estava acontecendo? Os próprios conterrâneos, compatriotas, estavam trazendo essas populações para cá
para montar oficinas de confecção em condição análoga de escravo, sob a alegação de que esses bolivianos, que essas pessoas, essas populações estavam no Brasil de forma ilegal, como quando não estão. A regularização dessa condição de trabalhador do Brasil também eles eram enganados, dizendo que eles não podiam trabalhar, de que a Polícia Federal, se pegasse, ia ser deportado, e uma série de ameaças, inclusive ameaças da segurança da família que ficou. Então, esses trabalhadores se viram mesmo numa condição mais próxima ainda à escravidão negra do que o trabalhador rural brasileiro. Por conta da barreira da língua, por conta de não conhecer a cidade, por conta de que a documentação deles estava retida, e medo imposto, terrorismo, armas apontadas para aqueles trabalhadores, famílias inteiras vivendo no mesmo ambiente de trabalho, dormindo uma ao lado da outra, sem nenhuma privacidade, come, dorme, trabalha no mesmo local, né? Amamenta, uma coisa bastante inaceitável, uma condição bastante ruim mesmo. Esse esquema, é claro que derrubou o custo da produção. Sim. Né? É lógico. E o esquema que foi encontrado pelo Ministério do Trabalho, resumidamente, porque ele é um pouco mais complexo do que se pode descrever numa entrevista com um tempo limitado, é mais ou menos o seguinte: a grande empresa, a loja de departamentos, ela vai lançar uma moda para a próxima temporada. Ela tem lá uma equipe de estilistas que desenham essas peças. Essas estilistas, elas são empregadas da loja, está tudo certinho, são pessoas bem pagas, ambiente de trabalho em condições, né? Uma vez definido quais serão as peças que vão ser comercializadas, que tipo de moda vai se lançar, ela terceiriza para uma empresa que tem costureiras de alto padrão e que tem maquinário para fazer o corte, né, das peças de tecido que serão utilizadas para a confecção daquelas determinadas peças. As peças que são confeccionadas por essas costureiras são chamadas de peças piloto, que vão ser reproduzidas, né? Então, daí o nome, a designação dessas senhoras, né, piloteiras. Elas fazem a peça piloto. Essa peça piloto, então, vai, juntamente com o material já cortado, o tecido cortado, com uma descrição técnica de como que a peça tem que ser feita, para uma outra terceirizada, uma terceira, aí sim, a oficina de confecção. E aí começa o problema, porque aí nesse momento é uma quarteirização. Neste momento entra o trabalho escravo. Chega lá a peça piloto, o material, vai se reproduzir 10 mil, 15 mil peças, né, como aquelas. Então, a trabalhadora boliviana, o trabalhador boliviano, ou seja, qual for a nacionalidade dele, vai receber alguma coisa no tipo centavos por peça feita, 50, 60 centavos por peça costurada. Então você imagina quantas peças ele tem que produzir por dia para poder conseguir o mínimo de sobrevivência, né? Então ele trabalha jornadas de 17, 20 horas ali naquela oficina. Quando você chega, quando a equipe do Ministério do Trabalho chegou, estourou essas primeiras oficinas lá na Grande São Paulo, na região do Bom Retiro, Zona Norte, aqueles bairros da Zona Norte, encontrou as condições péssimas de trabalho, higiene zero, alimentação zero, e o que espantou foi a empresa que estava por trás daquilo, né? E teve repercussão internacional, né? A empresa está tentando se justificar até hoje. Havia um auditor fiscal daqui de Bauru na equipe que me contou o que aconteceu. Eles encontraram as etiquetas que iam ser pregadas nas peças da Zara, daquela espanhola Zara, né?
E ela tenta se explicar até hoje, né? Os europeus, né? As pessoas, lá na Europa o negócio é um pouco mais sério, né? Houve uma reação muito adversa e, embora eles ainda estejam se defendendo, a repercussão e o prejuízo para a imagem foi muito grande, né? Agora, essa questão deste modelo, ela atinge, como eu mencionei, algumas marcas para as pessoas que têm interesse, e é bom que se atenham dessas questões de relações no dia a dia, porque estão falando do ser humano, né, das condições mundiais de sobrevivência e de boas relações de vida. Tem algumas marcas que fazem essa prática em outros mercados. Olha, essas equipes do Ministério do Trabalho, elas já flagraram etiquetas, né, na mesma situação da Zara, em outras oficinas, de marcas comercializadas por... Vou citar exemplos, né? Sim. Casas Pernambucanas, CIA, Lojas Americanas, 775, M-Officer e muitas outras, né? Essas empresas, elas tiveram seu nome ligados, né? Foram encontradas as etiquetas pelos auditores fiscais do trabalho nessas oficinas. Como foi para lá, é uma coisa que as grandes lojas de departamento ainda estão tentando se defender e explicar, né? Graças a Deus, nós ainda vivemos num país democrático, onde o direito da ampla defesa é garantido. Elas ainda estão se defendendo. Entendi. Mas elas já tiveram seu nome vinculados à exploração do trabalho escravo. Várias outras. E é fácil a gente checar o que está sendo dito aqui. É só você entrar nesses sites de busca, né, da internet, digitar trabalho escravo e o nome da empresa. Aí você vai ver se houve algum tipo de vínculo ou não. Vai aparecer lá, é fácil, aparece rapidinho. Então, por exemplo, uma vez eu fiz essa experiência com lojas em Riachuelo. Não apareceu nada. Entendi. Certo? Então, não teve. Quer dizer, ela não se envolveu nesse episódio ainda. As outras, você está em dúvida. Existe uma ONG, Moda Livre, que foi criada para denunciar essas lojas e grandes grupos de lojas e departamentos que estão explorando esse esquema e se beneficiando dele, né? E lá eles publicam as marcas. Então, se a gente não quiser perder muito tempo buscando no site de busca, entra no site da Moda Livre e verifica lá. Está lá as marcas que eu repeti aqui o nome. Claro que mais para frente alguém uma ou outra, vai se separar o joio do trigo. Mas você tem que, eu acho que é importante, a população está sabendo disso, né? E se conscientizar de que cada vez que se compra uma peça dessa, numa loja que está utilizando esse subterfúgio para a produção, você está alimentando o sistema, você está confirmando e dizendo eu concordo, né, assinando embaixo, com o trabalho escravo, com a exploração do trabalhador. Nesse caso vai muito além da omissão, né, no dia a dia, de dizer que isso não é comigo. Na verdade, você está participando diretamente até na via econômica dessas relações. Aí já, não como gerente regional do trabalho, né, mas já como cristão, né, outro dia nós estávamos assistindo uma palestra do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Duartina, o Abel Barretos, né? O Abel, ele mesmo passou pela situação de se ver escravizado, né? E ele, entre muita coisa que ele falou lá, ele disse o seguinte, que o cristão é aquele que se preocupa com o sofrimento alheio, tá certo? É muito cômodo você chegar numa loja, achar uma peça bonita, comprar, tá lá, é legal, não tem nenhuma restrição em relação a isso, mas como que ela foi produzida? Como é que ela chegou ali? Isso, infelizmente, hoje, nós temos que fazer essa crítica, nós temos que estar atentos a essa situação. A realidade é essa, a gente não pode ignorar isso. Está acontecendo. As oficinas estão sendo, um termo, né, um jargão utilizado para fiscalização, estouradas. Eu tenho notícias de trabalhadores que estão, quando vem a fiscalização entrar na oficina lá, a chorar de alegria por estar sendo libertado,
né? Então, é absurdo. No século XXI, nós não podemos realimentar esse sistema de jeito nenhum. E, infelizmente, não para só nisso, né? Sim. Nós temos aí a questão do trabalhador escravizado no campo, agora os nossos irmãos que vêm de outros países aqui do Mercosul, da América do Sul, sendo escravizados em condição pior ainda, e vendo também o empresário ter que enfrentar um comércio em desvantagem com a China, né? A concorrência dos produtos chineses, não só a China, Índia, Malásia e outros países que não têm legislação como a nossa, que põem um produto aqui para competir com o nosso em condição de desvantagem para o empresário brasileiro. Isso é pior. Por que isso é pior? Porque o empresário brasileiro, por mais bem intencionado que ele esteja, né, por mais cumpridor da lei que ele seja, para ele continuar no mercado vivo, ele vai começar a ter que lançar mão de subterfúgios que vai acabar nivelando o trabalhador dele na mesma condição que está o trabalhador chinês hoje. Questão de custo de concorrência. É lógico, ele vai ter que continuar vivo. Como é que faz? Eu tenho notícias aqui de empresas do distrito industrial que montaram fábrica na China. Tiraram postos de trabalho daqui e levaram para a China. Por quê? Porque lá ele vai produzir mais barato e ele vai continuar vivo no mercado, né? Legal. Eduardo, muito obrigado por sua presença aqui, sobretudo pelo seu depoimento da questão não só profissional, mas da questão cristã mesmo, humana, dessas relações de trabalho e de lidar com gente no dia a dia, né? Afinal, não são coisas. Exatamente. Pois a gente agradece muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando. Esse espaço, a TV Câmara, é importante para o Ministério do Trabalho poder usar esse meio de comunicação para vir trazer para a população, dar satisfações à população do trabalho que está sendo feito pelo Ministério do Trabalho, que o objetivo, o fim, né, da existência, a própria existência do Ministério do Trabalho é essa, prestar serviços à população. E a forma da gente poder prestar contas do serviço, né? Uma das formas é essa. Então, toda vez que a imprensa, a mídia abre espaço, a gente agradece muito, né, pela oportunidade de estar conversando com a população. Muito obrigado também à função nossa pública. Só lembrar que o Ministério do Trabalho, na agência regional, sob o comando do José Eduardo Rubo aqui em Bauru, abrange 55 cidades em 11 agências regionais. Até o nosso próximo encontro.